Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é sobre treliça. Então, o que é uma treliça? Treliça é uma estrutura formada por membros esbeltos que são ligados entre si através das suas extremidades. Esses elementos eles podem estar sujeitos a tração ou compressão. E a depender se essa força que vai estar aí nos elementos é uma força trativa ou compressiva, esses elementos eles vão simplesmente sofrer o que nós chamamos de determinadas deformações. As treliças, elas podem ser treliças planas ou treliças espaciais. Vamos ver então mais um pouco sobre as treliças planas e sobre os seus métodos, os métodos dos nós e os métodos das seções. Vamos ver? Olá, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é sobre treliça plana. Então, o que é uma treliça plana? Denomina-se treliça plana o conjunto de elementos de construção, barras redondas, chatas, cantoneiras, interligados entre si, sobre forma geométrica triangular, através de pinos, soldas, rebites, parafusos, que visam formar uma estrutura rígida com a finalidade de resistir apenas a esforços normais. Então nós vamos verificar que a figura que nós temos aqui, ela representa exatamente uma treliça plana. Observamos que esses elementos, quando eles foram interligados formando exatamente uma estrutura com uma representação triangular. Por que sim uma representação triangular? Pois a representação triangular é a representação mais estável quando temos forças aplicadas. Então podemos ver que essa treliça ela possui dois apoios, o que nós podemos dizer que um apoio fixo e um apoio móvel. Verificamos que nessa treliça, essa parte inferior da treliça é o que nós chamamos do banzo inferior e essa parte superior é a que nós chamamos do banzo superior. Podemos ver que na nossa treliça nós temos os elementos diagonais, que é o que nós chamamos das nossas barras diagonais. Temos também esses elementos que ficam na vertical, que é o que nós chamamos de montante. Temos o que nós chamamos barra da corda superior, ou também, como eu falei, barra do banzo superior. E temos as barras da corda inferior, ou também conhecida como barras do banzo inferior. Vamos agora verificar como podemos entender como os elementos estão sujeitos a tração e compressão. Então, olha só, quando verificamos um elemento, podemos verificar que esse elemento poderá estar sujeito a forças compressivas ou forças trativas. Verificamos que esses elementos aqui eles estão ligados exatamente ao nó. Então, dessa forma, podemos entender que quando o elemento está ligado ao nó e nós temos forças compressivas, as forças compressivas são forças que estão comprimindo o elemento. Dessa forma, podemos avaliar que para o nó, as forças compressivas simplesmente elas chegam no nó. Quando o elemento está sujeito à força trativa, observamos então que essa força trativa, ao agir nesse corpo, vai fazer com que esse corpo aqui tenda a sofrer uma deformação trativa. Então, podemos representar dessa forma a força trativa no elemento e a força trativa no nó é uma força que está saindo do nó. Então, resumindo, vamos dizer que quando a força é trativa, ela sai do nó, quando a força é compressiva, ela chega no nó. E para determinarmos as forças normais nos elementos, sendo elas compressivas ou trativas, vamos utilizar um método. E um dos métodos a ser analisado nessa aula é o chamado método dos nós. Então, a resolução de treliças planas pelo método dos nós consiste em verificar o equilíbrio de cada nó da treliça, seguindo os passos a seguir. Vamos ver? Primeiro, vamos determinar as reações do apoio. Então é importante, através do diagrama de corpo livre da treliça, determinarmos a reação do apoio. 2. Identificação do tipo de solicitação em cada barra. Então, se a barra está tracionada ou se a barra está comprimida. Então, esse item 2 é de fundamental importância, pois é através dele que vamos verificar se a barra está sujeita a uma força trativa ou uma força compressiva. 3. Verificação do equilíbrio de cada nó da treliça, iniciando-se sempre os cálculos pelo nó que tem o menor número de incógnitas. Ou seja, vamos verificar
que nessa condição do método dos nós é importante termos a noção de que se o nó está em equilíbrio, o somatório das forças que agem no nó tende a ser igual a zero, ou seja, o somatório das forças em X tem que ser igual a zero e o somatório das forças em Y também terá que ser igual a zero. Sendo assim, vamos entender então que o nó se encontra em uma condição de equilíbrio. Então, para a figura, nós vamos determinar o que nós chamamos das forças externas que agem no nó e também das forças internas. Para a figura, nós vamos determinar as forças ou os esforços internos que agem em cada elemento dessa treliça. Vamos observar que essa treliça é formada apenas por três elementos: o elemento AB, o elemento BC e o elemento AC. Observamos que essa treliça ela tem um apoio. Verificamos que essa treliça ela tem no ponto A o que nós podemos chamar de um apoio fixo e no ponto C o que podemos chamar de um apoio móvel. Então, apoio fixo, apoio móvel. Verificamos que no ponto B eu tenho uma força sendo aplicada de 500 newtons. Então, agora podemos verificar o método dos nós aplicado a esse tipo de treliça. Vamos ver? Então, se você quer usar o método dos nós, é importante que ao usar o método dos nós sempre comece em um nó que tenha pelo menos uma força conhecida e no máximo duas forças desconhecidas. Então, devido a isso, vamos trabalhar com quem? Com o nó B. Então, se nós analisarmos o nó B, vamos ver que o nó B ele tem uma força conhecida, que é essa força horizontal de quanto? 500 newtons. Verificamos que devido ao elemento BC, eu tenho aqui uma força F de BC. No caso aqui, eu vou considerar que essa força F de BC, como ela está chegando ao nó, verifique por favor, chegando ao nó, eu vou considerar FBC como sendo uma força de compressão, uma força compressiva. E vou considerar que a força do elemento BA é uma força que está saindo do nó. Então, se ela sai do nó, eu vou dizer que ela então é uma força trativa, uma força de tensão. Então, dessa forma, eu posso dizer que se o nó está em equilíbrio, o somatório das forças no nó B vai ser igual a zero. Ou seja, eu quero dizer que o somatório das forças, tanto na direção X como na direção Y, tende a ser igual a zero. Então, vamos pegar essa força FBC, que é uma força que está nesse plano inclinado, formando um ângulo de 45 graus com a vertical, e vamos decompor. Se eu decompor essa força, eu passo a ter, uma componente na direção horizontal, então vou chamá-la da força FBC de X. Vou decompor também e vou encontrar uma componente na direção vertical, vou chamar a força FBCY. Então, FBCX é minha componente horizontal e FBCY é minha componente vertical. Dessa forma, o que é que diz o equilíbrio no nó? Que o somatório das forças em X tem que ser igual a zero. Então, essa força de 500 mais a força de FBCX tem que ser igual a zero. Então, dessa forma, eu vou ter, vamos ver? Então, se o somatório das forças em X é igual a zero, eu vou dizer que 500 menos FBCX é igual a zero. Mas quem é FBCX? Pela decomposição de FBC, eu posso considerar que a força FBCX ela vai ser igual FBC seno de 45. Dessa forma, então, eu vou chegar ao resultado que a força FBC será igual a 707,1 Newton. Muito bem. Da mesma forma, utilizando a condição do equilíbrio, eu sei que o somatório das forças em Y tende a ser igual a zero. Então, na direção Y eu tenho duas forças. Então, eu posso dizer que FBCY, olha só, menos FBA ou FAB é igual a zero. Então, quem é FBCY? Dá para ver que FBCY é a componente de FBC que está adjacente, está colada com um ângulo de 45 graus. Logo, dessa forma, eu posso dizer que FBC cosseno de 45 menos FBA me dá um valor para FBA de quanto? 500 newtons. Então, amigo, se eu sei que a força FBA é 500 newtons e eu sei que a força FBC é 707,1 newtons, eu posso então considerar que a força no elemento BC, olha só, é uma força compressiva de 707,1
E a força em FBA é uma força atrativa de quanto? 500 N. Então, observe que fomos aqui, aplicamos nessa situação uma condição na qual podemos dizer que o somatório das forças no nó B é igual a 0. Sendo assim, estabelecemos as forças compressivas no elemento BC e a força atrativa no elemento BA. Mas e aí? Podemos agora verificar o outro nó. Olha só, o nó C. Por que eu vou verificar o nó C? Eu observo que o nó C, eu já tenho o valor dessa força. Essa força, vamos verificar, é a força BC. E eu sei que a força BC, pelo que já calculamos, ela é uma força compressiva. Compressiva, então, vamos ver, amigos, ela chega no nó. Então, chegando no nó, uma força de 707,1 N. Eu tenho aqui a reação do apoio. Verifique que esse apoio em C é um apoio que, amigos, é um apoio móvel. Então, sendo ele um apoio móvel, eu vou dizer que para esse apoio móvel eu tenho uma reação vertical. E nossa reação vertical, ela está aqui. Eu tenho aqui também a força do elemento AC. A força do elemento AC é essa